21 anos de idade, no ministério da sua santa obra. Tem me ajudado, tem me orientado, tem nos dado força. Irmãos, com rápidas palavras, eu quero agradecer a Deus por uma obra que o Senhor operou alguns anos atrás, ainda quando eu era cooperador de jovens e menores, numa das congregações ali em Tubarão, no estado de Santa Catarina, onde Deus me dá a graça de atender a sua obra naquela região. Irmãos, ali onde eu atendia, numa das congregações, um lugar simples, uma salinha de oração, perto de um morro, onde há muita necessidade. Irmãos, e ali, naquela comum, havia um menino muito simples, de família muito pobre. E esse menino, irmãos, um dia ele chegou na reunião de jovens, eu já estava sentado assim no primeiro banco. Ele chegou, pediu que o porteiro viesse me chamar, que ele queria falar comigo lá fora. E ele veio, o servo de Deus me chamou, eu fui lá, falou: irmão Marcelo, eu preciso falar um assunto com o irmão. Hoje eu não vou recitar. Falei: por que, meu filho? Porque, irmão, o meu terninho está muito curto, eu cresci, irmão. E eu estou com vergonha de com esse terninho recitar. Olha aqui como é que está. O terninho dele estava assim na metade do braço, calça curta, né, irmãos? Então eu não vou recitar hoje, irmão. Eu falei: tudo bem, você não vai recitar e eu não vou atender a reunião de jovens. Por quê, irmão? Porque o meu terno está rasgado. Olha aqui. Aí eu abri o terno assim e mostrei para ele aqui dentro que tinha um rasgo. Ele falou: mas não aparece, irmão. Eu falei: não, vai que Deus me toma na hora da palavra, eu levanto os braços assim e a mocidade vê, vão rir de mim também. Então vamos fazer um trato. Eu não atendo a reunião de jovens, aí você não precisa recitar também. Ele falou: não, mas se for para o irmão não atender, então eu recito assim mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Então nós vamos fazer outro trato. Vamos fazer o seguinte: eu vou atender a reunião assim e você vai recitar assim. E nós vamos ficar essa semana inteira em oração. Você vai pôr o seu relógio despertar às 3 horas da manhã. E eu na minha casa vou pôr o meu relógio despertar às 3 horas da manhã. Nós vamos orar até às 4, todo dia até domingo que vem. Para Deus preparar. Eu vou orar para Deus preparar um terno para você. E você ora para Deus preparar um terno para mim. Domingo que vem, nós dois estamos aqui de terno novo, glorificando a Deus. Ele apertou a minha mão, recitou como estava, eu atendi como estava. Aquela semana passou, irmãos. Quando chegou no próximo domingo, eu levantei para atender a reunião de jovens, ele não havia chegado. Deu o primeiro hino, o segundo hino. Eu fiquei preocupado, irmãos, de Deus não ter ouvido a minha oração, porque a dele Deus ouviu. Eu estava de terno novo já, mas eu estava preocupado de o Senhor não ter ouvido a minha oração, porque ele não chegava, com certeza estava com vergonha de vir congregar. Irmãos, e quando deu o terceiro hino, ele chegou alinhado, bonito, terno novo, camisa nova, gravata nova. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Sapato novo. Chegou, sentou no primeiro banco, me chamou na pontinha assim do púlpito. Eu cheguei ali: que foi, meu filho? Eu falei: irmão, falou assim para mim: irmão, me dá uns 15 minutos aí hoje que eu tenho um milagrão para contar para ele. Tá bom, dou até meia hora você testemunhar. Irmãos, a alegria foi tão grande que eu falei para ele subir aqui em cima. Ele subiu baixinho assim, quase não alcançava. E ele falou: irmãos, mocidade, semana passada, domingo passado, a essas horas, eu estava congregado aqui nessa reunião, não queria recitar. O irmão Marcelo não queria atender a reunião de jovens e menores. Mas nós fizemos um pacto de oração. E nós ficamos a semana inteira orando. Eu orei para ele, ele orou para mim. Quando chegou sexta-feira, Deus deu uma revelação para uma irmã em sonho. Que ela ia na minha casa, me pegava, colocava dentro do carro dela, me levava no shopping, me comprava uma camisa, uma gravata, um terno, um sapato da Ferracini. Glória a Deus, mocidade, porque estou aqui de terno novo, a camisa é nova, a gravata é nova, o sapato é da Ferracini e o nosso cooperador de jovens está bonito, né, mocidade? Deus preparou para ele também. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, depois dessa obra ele ficou muito crente. Ele ficou muito crente depois dessa obra. Ele falou: irmão Marcelo, estou buscando a promessa.
Eu estou buscando a promessa. E aonde tinha uma busca dos dons, aonde tinha alguém que estava orando, ele ia lá. Irmãos, e quando chegou num sábado à noite, ele chamou o pai dele, falou: pai, não vou mais pedir a promessa. Na inocência de criança, ele falou assim: há 6 meses eu estou pedindo que Deus me sela com a promessa e Deus não me sela, então eu não vou pedir mais. Mas hoje eu vou fazer um pedido diferente. Vai ficar um segredo meu e seu, pai. Falando para o pai dele: eu vou fazer aqui uma carta para o céu, pedindo esse dom. Glória a Deus. Vou botar no bolso do meu terno que Deus preparou e vou congregar amanhã na reunião de jovens para ver o que Deus fala. Glória a Deus. Ele fez a cartinha dizendo assim: Senhor que estás no céu, te dirijo esta carta pedindo que seles a minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Se tu me selar, eu vou manifestar com toda a alegria do meu coração. Glória a Deus. E foi para a reunião de jovens. No domingo ele chegou, irmão, cedo, e sentou assim do meu ladinho. Olhei para ele e falei: quer atender o culto? Falei: não, irmão, estou em paz, não vou atender. Tá bom, não vou atender. Levantei para atender, irmãos, e naquele dia o Senhor revelou a palavra em 5 de Cantares de Salomão. E o Senhor me falou assim: meu servo, hoje tu vai exortar essa palavra de uma maneira diferente, como tu nunca exortou uma palavra. Eu falei: mas como assim, Senhor? E o Senhor me dava de exortar desta forma: mocidade, não estranhem a linhagem da palavra nesta manhã, mas a palavra nesta manhã vai ser a linhagem de uma resposta de uma carta. Meu Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a E o Jesus. Senhor responde a carta, não só de um menino, mas de toda essa mocidade. Mas Deus vai começar a responder através de um pedido, dizendo: meu menino, eu recebi a tua carta na minha glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu recebi a tua cartinha na minha glória. E a resposta é essa: me agradei do teu pedido. Aleluia. Receba a promessa do Espírito Santo agora. Aleluia. Na inocência de criança, irmãos, ele subiu em cima do banco, tirou a cartinha do bolso e falou: daqui, Senhor, a minha carta. Deus batizou ele com a promessa na mesma hora. Ele com a promessa ficou mais crente ainda. Glória a Já Deus. partiu para o campo da visão e da revelação, irmão. Santo é o Senhor. A minha mãe, irmãos, ela é esquizofrênica. Eu cuido dela até hoje, eu e minha esposa cuidamos dela. Aleluia, Deus. Até quando eu fui casar, a proposta de casamento para minha esposa foi essa: a irmã aceita casar comigo? Eu não tenho nada para te oferecer, só tenho prova para passar junto com você. E a minha mãe é doente, esquizofrênica, tomada por espíritos o contrário. Já busquei a palavra, o Senhor falou que é a minha purificação, é o espinho na carne, e o Senhor vai conceder de eu carregar isso até onde Ele quiser. A irmã aceita essa proposta? Ela abriu a boca e falou assim: teu Deus é o meu Deus, aonde tu for eu vou. Tu passar eu passo contigo. Glória ao Senhor. E nenhuma outra coisa vai me separar de ti a não ser a morte. Glória a Deus. Glória a Deus.